tudo bom com vocês? Bem-vindos e bem-vindas a mais um Pod Jazz nesse canal. E no episódio de hoje eu vou contar pra vocês como que é a minha faculdade de medicina aqui na Argentina. Vou explicar como que é o método de ingresso, quais são as matérias que você tem anualmente, como é a organização da faculdade e também sobre a mensalidade e as mudanças que acontecem na mensalidade. Mas antes da gente continuar com esse vídeo, eu convido você a deixar o like, porque é muito importante pro criador de conteúdo, ajuda a impulsionar os vídeos aqui nessa plataforma e também retribui o esforço que a gente tem de estar aqui produzindo vídeo, gravando e editando pra vocês. No final do vídeo eu vou passar pra vocês o preço da mensalidade da faculdade, como que são as mudanças nos valores, tá? Da mensalidade durante o ano, qual o valor da prova de espanhol que você precisa fazer e qual o valor do curso de ingresso. Então fica até o final se você está interessado em saber sobre os valores. Quando a gente fala sobre faculdades na Argentina, o primeiro ponto é falar sobre o método de ingresso. Porque diferente do Brasil, se você não está atualizado sobre como que isso funciona, não tem vestibular. A nota do Enem não funciona e não é válida aqui na Argentina. Cada faculdade tem um método de ingresso diferente. Antes do Enem no Brasil, as universidades também tinham cada uma o seu método. Aqui não é muito diferente se você pensar um pouco, porque cada faculdade ela estabelece um tipo de avaliação, também o tempo dessa avaliação. Tem faculdades que são 1 ano, 6 meses, 3 meses, ou você só entra e faz uma prova. Então cada universidade constrói o seu próprio método. Na minha faculdade tem um curso de ingresso que pode ser de 3 meses antes da carreira. Tem 3 oportunidades, assim, no finalzinho do ano para o próximo, no caso tipo 2022, lá no meio de 2022 e também no final de 2022 para 2023, no começo do ano, que já é o curso no período do verão, que eles falam aqui que é de janeiro, fevereiro, mais ou menos, e o curso durante a carreira. Então a minha faculdade é uma das únicas que tem por aqui que possibilita o aluno a já entrar na faculdade de medicina e durante essa cursada fazer o curso de ingresso. Só que assim, é muito cansativo, porque eles não são muito organizados em relação a isso, sendo bem sincera. Horários da aula do curso de ingresso equivalem no mesmo horário das aulas normais das matérias que você tem na faculdade, e se você não passar no curso de ingresso, você simplesmente tem que largar a carreira e esperar pela próxima oportunidade, você não pode seguir com o seu curso. Então, assim, é arriscado. Eu acho que esse é um método só pra quem tá desesperado pra conseguir entrar logo na faculdade, que foi o que aconteceu comigo ano passado. Eu acabei fazendo o curso de ingresso assim, ó, em cima da hora, no meio da carreira. Foi uma loucura, prejudicou muito meu primeiro quadrimestre, porque na minha faculdade é separado em quadrimestres. Então assim, meu primeiro quadrimestre foi meio que uma loucura, porque tinha dias que eu tinha uma aula de anatomia e no mesmo horário eu tava tendo uma aula de química do curso de ingresso. Então ficava muito caótico e algumas provas também caíram no mesmo horário de algumas provas da carreira. Então a gente teve que entrar em contato com a administração da faculdade, pedir para que eu mudasse o horário e tal. Não teve problema no caso, mas se a gente não pedisse, não sei o que iria acontecer, entendeu? Então tem que perguntar, tem que chegar na faculdade, questionar. Agora, sobre a sobreposição das aulas, não tem o que fazer, sempre foi assim, a gente é até informado quando vai se inscrever. Agora, sobre as matérias que você vai fazer para entrar na faculdade nesse curso de ingresso. Comunicação oral e escrita, biologia celular e física química. Realmente é uma matéria só, física e química junto, tá? Porque vai que vocês pensam que eu falei errado, mas não, é físico-química. Eu achei assim bem tranquilo essas matérias, principalmente porque biologia celular é mais uma introdução com um resumo de vários pontos importantes. Porque quando você entra na faculdade, você tem biologia celular, é uma matéria da grade do curso de medicina. Não é como em outras faculdades aqui, que o curso de ingresso já é a biologia celular. Então toda a biologia celular que você vai ver durante a medicina vai ser no curso de ingresso. Então você tem que prestar muita atenção nisso, porque nesse caso você tem que ter muito cuidado, se esforçar pra caramba, porque o resto da cursada de medicina você não vai ver biologia celular. Isso acontece na Barcelona. Agora na minha faculdade não, eles te dão uma introdução da biologia, dão pontos importantes e tal, a física e a química também, porque a gente depois tem na faculdade essas matérias mais aprofundadas, quer dizer, biofísica e bioquímica. Agora no caso dessa comunicação escrita, é realmente uma interpretação de texto como a gente tem no Brasil, só que em espanhol, com artigos, artigos de acadêmicos. Na hora que joga ali, a gente tem que ler, escrever um resumo ou até mesmo escrever uma mini redação.
vai estar lá as qualificações da redação que você vai ter que fazer e você tem que cumprir isso. Na prova, no caso, essa foi minha prova. Eu tive um texto, tive que interpretar e fazer uma redação sobre o assunto. O maior problema mesmo desse curso de ingresso, eu acho que é quando você faz junto com a carreira de medicina, porque ela é muito rápida. A carreira, ó, ela voa. É muita matéria, todos os dias é uma pancada de matéria. E aí, se você tá balanceando junto com o curso de ingresso e essa sobreposição das aulas, é um caos. Eu tive muita dificuldade para me estabilizar no primeiro quadrimestre, tá? Isso me prejudicou lá na frente. Eu acabei me embolando porque eu acumulei matéria. Porque no começo, por causa dessa sobreposição de aulas, eu comecei a faltar na carreira, porque eu achei que eu teria que faltar. Mas aí depois eu fui dando, assim, um jeito de conseguir assistir a aula online enquanto eu estava durante a aula. Assim, gente, bem caótico. As aulas são online, a prova também é online, tá? Só que é no Zoom e você tem que estar com a câmera e o áudio aberto e a professora, ela fica ali verificando, pede pra olhar como que tá a sua mesa e tal. Então, é online. As aulas, isso é uma vantagem, né? Eu fiquei em algumas aulas com o curso de ingresso aqui e assistindo a aula de anatomia da professora. Muitas universidades também exigem por aqui que você tenha uma prova de qualificação do idioma em espanhol, para mostrar qual o nível do idioma você tem. No caso da UBA, que é a Faculdade Pública de Buenos Aires, você precisa fazer o CIEL. E ali você recebe um certificado que vai estar dizendo qual é a sua qualificação, qual é o seu nível, né? E a UBA exige um nível de intermediário avançado no espanhol. Agora, na minha faculdade, se você tiver esse diploma, você não precisa fazer a prova de espanhol deles, porque a própria faculdade fornece uma avaliação. Então, assim, você não precisa pagar, porque às vezes o CIEL é caro, né? Mas quem já tem um diploma, tipo, tá saindo da faculdade pública e tá querendo talvez entrar numa particular, tem essa vantagem, porque independente do ano, se você quer fazer até transferência, você vai precisar dessa qualificação. Então, nesse caso, é até vantajoso. Só que se você não tiver, não precisa fazer o CIEL, que a própria faculdade ela vai fornecer para você uma avaliação. Você precisa passar para continuar também seguindo com a carreira de medicina. Para qualquer curso, tá? Eu tô falando especificamente sobre medicina porque a maioria das pessoas que me seguem tem um interesse nessa matéria. Só que isso é válido para qualquer curso dentro da faculdade. Esse é um método de ingresso padrão. E agora, como que funciona a estrutura da faculdade? Como que é a organização das matérias? Quais são as oportunidades que você tem entrando nessa faculdade? Então, eu vou contar pra vocês tudo que eu sei, tudo que eu descobri estando lá dentro, conversando com os professores, também dando uma lidinha ali no site da faculdade, porque é importante, tá? Uma dica pra você. Leia sempre sobre a faculdade. Toda a faculdade vai ter um site e ali eles vão estar dizendo qual é o interesse da universidade, vão passar informações sobre o curso, como é o método da universidade. E é muito importante, principalmente aqui na Argentina. Eu acho que isso não só na Argentina, qualquer universidade que você quiser entrar, mas é porque cada universidade tem um método. Uma é PBL, uma não é PBL, uma é integral, a outra não é, uma tem um método conservador. Enfim, você tem que prestar atenção nisso e tentar avaliar o que vai funcionar mais com você. Se eu soubesse disso antes, se eu tivesse prestado atenção nisso antes, eu teria ido direto para minha faculdade, porque eu acho que é a universidade que é muito mais a minha cara. A UAI e a UMAI são duas faculdades diferentes que eu acho que tem um método assim bem legal de você aprender, muito parecido com a proposta brasileira das universidades, da maioria das propostas das universidades do Brasil, porque também no Brasil tem muita faculdade PBL, tá? Mas enfim, a minha universidade em 2022 adequou a uma nova organização. Então eu fui a turma teste, entendeu? E a turma teste é sempre aquela que vai sofrer, porque é aquela que eles vão usar de cobaia pra ver se vai funcionar, se vai dar certo, pra mudar, entendeu? Pra fazer as mudanças futuras. No caso, eu acho que teve pontos positivos e pontos também negativos sobre essa nova organização, porque eu acho que as matérias ficaram muito corridas e eu vou explicar pra vocês melhor por quê. Bem, as vantagens, primeiramente, é que assim, divisão em quadrimestre é igual semestral, né, no Brasil, que são semestres. Então, você vai ter em um quadrimestre matérias, provas e o fechamento. Aí, o próximo quadrimestre, matérias, provas e fechamento. Muitas faculdades aqui são anuais. Então, o que acontece? Você vai estudar toda a grade de medicina durante um ano inteiro, vai fazer as provas e tal, e lá no final do ano você vai fazer a prova para fechar o quadrimestre, que é a prova final, que todo mundo tem que fazer final. Eu sei que no Brasil, quer dizer, na maioria das faculdades que eu conheço no Brasil, você não faz prova final, só faz se você ficar de recuperação e tal, precisa recuperar a sua nota. No caso aqui, todo mundo tem que fazer a prova final, porque é a nota que realmente vai constar lá no seu boletim, que vai te dar a média da sua cursada depois. Então, quando você faz a final, você fecha o quadrimestre.
quadrimestre. Quando a faculdade é anual, gente, é um caos, porque tudo que você estudou no ano, você vai ter que fazer uma prova sobre tudo isso. Agora, quando é dividido, né, você vai fazer só o que teve no primeiro quadrimestre, só o que teve no segundo quadrimestre. Essa é a maior vantagem. Na minha opinião, essa é uma das maiores vantagens. Outro ponto positivo é que se você não passar em alguma matéria, você não vai precisar esperar um ano inteiro para recursar ela. Você pode fazer isso no próximo quadrimestre. Então, você não vai ficar atrasado um ano inteiro, só um quadrimestre. Isso é uma vantagem, isso também acontece no Brasil. Você pode ficar atrasado só um semestre, só que quando a universidade é anual, é um problema, porque você acaba ficando parado um ano inteiro por causa de uma matéria, por exemplo. Então, isso foi super vantajoso e eu ouvi uma professora falando que esse método de quadrimestre foi implantado exatamente para trazer essa possibilidade para os alunos. Outro ponto legal é que matérias grandes como anatomia foram cortadas no meio. E isso é bom porque o primeiro quadrimestre você vai ver duas matérias principais, que é locomotor e o começo de esplácnico. Eu sei que pode estar parecendo assim, o que é isso? Não se preocupe, só pega o raciocínio aqui. E aí você vai fazer a prova sobre essas matérias e pronto. Se você passou, tchau, beijo e até a próxima. Aí agora, no próximo quadrimestre, o resto de esplácnico e neuroanatomia. Aí você vai fazer uma prova só sobre isso. Quando é anual, rapaz, você tem que fazer uma prova sobre todo esse conteúdo, entendeu? Vai estar em uma prova que vai decidir a sua vida, se você vai passar ou não. Então é um pouco difícil, caótico, muitas pessoas têm dificuldade em faculdades anuais exatamente por isso. Outro ponto também é que acaba que as provas acabam sendo mais específicas por causa desse tempo, né, que você tem que é menor, então você vê a matéria com mais calma, entre aspas, deveria ser com mais calma, mas nunca é com calma. E também eu achei que ficou assim mal organizado o tempo para cada matéria. Porque, um exemplo, neuroanatomia é uma matéria muito extensa, muito profunda. E esplácnico também é uma matéria gigantesca. Eu sei que para quem é leigo e não sabe quais são essas matérias, pode estar um pouco confuso. O que é esplácnico? O que é neuroanatomia? Mas não se preocupe. Essas duas matérias são matérias muito grandes. Neuroanatomia, na universidade pública da minha cidade, na grade, é basicamente igual a minha, tá? Dessa faculdade aqui. Eu achei muito parecida. Só a maior diferença é exatamente essa que eu vou falar pra vocês. Neuroanatomia é uma matéria que você vê no segundo ano e você tem um ano inteiro para ver ela. No caso, na minha universidade, você vê ela em 2 meses. E isso foi uma loucura, porque principalmente você já tá no final do ano super cansado. Cara, você não pode perder o ritmo porque essa matéria, ela é pauleira. Você não pode dormir no ponto, porque se você dorme no ponto, vira uma bola de neve gigantesca. Então, assim, conselho, se você entrar na minha universidade, se você puder adiantar a matéria, faça. Acho que esse é o melhor conselho que eu posso oferecer pra você de verdade. Agora, outro ponto é que histologia, embriologia, biologia celular e genética, que são matérias, assim, que estão conectadas uma na outra, você vê em períodos também bem curtinhos. Histologia, então, você vê, assim, muito rápido. Genética, você pisca e já voou. Embriologia também, sabe? Matérias que você vê em faculdades anuais, um exemplo, que você vê, sabe, em várias semanas, a gente vê em uma aula só. Então, fica super intenso. Eu costumo dizer para as pessoas que estão querendo ir para a UAI que a cursada ela é bem intensa. São páginas e muitas páginas de matéria que você tem que ler de acordo com o livro, né, para a aula, porque igual a embriologia tinha às vezes 3 a 4 capítulos para uma aula só. Então, assim, é loucura. E além dessas matérias, porque essas que eu disse pra vocês são as matérias principais, que são chamadas de troncalhas. Sem elas, você não consegue passar para o segundo ano. Mas assim, a UAI dá a possibilidade de você ficar regular na matéria e pagar as finais depois, entendeu? Você pode ter até 2 anos para pagar as finais. Só que isso é muito ruim, porque você fica no segundo ano ainda no primeiro ano, entendeu? Porque você tá no segundo ano ainda devendo todas as provas do primeiro. E além dessas matérias principais, você tem várias outras matérias pequenas, que são as matérias secundárias. E às vezes tem umas matérias secundárias, gente, na UAI, que elas são muito parecidas uma com a outra. Então, assim, você é obrigado a fazer a matéria e ela é muito parecida com uma outra que você já fez. E você tem que estar na faculdade, tem que pagar horário de aula, que você poderia estar estudando em outro lugar ou sobre outra matéria. Isso é um pouquinho chatinho. Igual, no primeiro quadrimestre, agora eu vou falar sobre a organização e quais são as matérias que vocês vão ver. Primeiro quadrimestre, a gente tem anatomia 1, histologia, que são as matérias principais.
Anatomia 1 vai estar locomotor e o começo de esplácno, e elas são as troncárias. Depois, você pode ter outras matérias. No caso, eu tive, né? Porque algumas pessoas pegam essas matérias no primeiro ou no segundo. Muda, né? De acordo com a turma que você entra. Então, eu tive junto bioética médica, que é uma matéria muito legal. Eu realmente gostei de bioética. A gente estuda sobre a conduta médica perante a várias situações que podem acontecer dentro de um hospital, com algum paciente. E você estuda por bases filosóficas, sabe? São bases e vertentes filosóficas que você vai aprendendo para você encontrar a sua conduta médica, porque aí você vai entendendo qual é a conduta talvez que parece mais com você, como você agiria nesse momento, qual conduta que você teria como base. Fala também sobre a organização ética de um hospital, isso foi super bacana. Eu até indico para quem gostar dessa matéria assistir a série The Good Doctor, porque a primeira temporada fala muito sobre bioética médica, assim, entre linhas, né? As pessoas não falam, isso aqui é bioética médica, mas você que está estudando, você percebe que isso é a bioética. Depois foi prevenção primária à saúde, que é uma matéria muito bacana também, eu gostei super, porque fala sobre todos os níveis de atenção à saúde, tanto a saúde pública, a saúde privada. Aqui na Argentina tem outros tipos de organização do sistema de saúde, então ele vai falando sobre todos os métodos que tem aqui na Argentina e em vários países também do mundo. A gente estudou sobre o método do Brasil, do Paraguai, do Uruguai, do Chile, da Venezuela, porque também tinha vários alunos da América Latina, então a gente foi falando um pouco sobre o sistema de cada um, eu achei bem bacana, e a gente fala também sobre abordagens médicas, como, sabe, médicos conseguem chegar em populações que estão bem distantes, como um exemplo, uma aldeia indígena. Como que um hospital pode se organizar para fazer um movimento para fazer vacinação naquela aldeia? Ou numa população mais pobre, para fazer a conscientização do uso de preservativos, de anticoncepcionais, entendeu? É bem bacana, eu achei uma parte bem humana das matérias que a gente tem, é uma matéria que conecta muito você com a humanidade da medicina, não é só célula e anatomia. E depois eu tive informática médica, que até hoje eu achei bem confusa essa matéria. Foi um pouco caótica, tá? Todo mundo ficou assim, não foi só eu não. Todo mundo que tava na minha turma ficou meio perdido um pouco nessa matéria. Mas a intenção é você entender como é a parte informática de um hospital. A parte, assim, principal dessa matéria. Como que faz para você organizar o sistema de um hospital, os programas que se usam, só que a matéria se perdeu um pouquinho no meio do caminho e muitas pessoas falaram que ela é um pouquinho confusa e eu também senti que ela é um pouco confusa, juro para vocês. Mas no final, ok, essas matérias secundárias já estou aprovada, graças a Deus. Agora no próximo quadrimestre você tem biologia celular, você tem genética e embriologia. Na minha opinião, que também foi, assim, muitas pessoas falaram e concordaram comigo e tal. A gente teve uma conversa entre os alunos quando tava no meio, assim, do ano, mais ou menos, a gente conversou sobre. A minha turma era bem próxima e a gente falava sobre essas coisas de organização da universidade, como que tava indo, porque como a gente era uma turma teste, a gente conversava com os professores também sobre como que tava sendo as coisas. E a gente entrou em um consenso que acha que biologia celular teria que ser a primeira matéria a ser estudada, não histologia. Porque, assim, quem não conhece essas matérias pode não saber o porquê. Mas a biologia celular, ela é importante ser primeiro, porque você estuda a estrutura de uma célula e tal. E aí, depois, histologicamente, você vai partir já para essa célula, agora estando nos órgãos. Como que é a célula do fígado? Como é a célula do pâncreas? Como é a célula do estômago? Entendeu? Então, muita gente concordou com esse pensamento de que acha que deveria ter sido ao contrário. Biologia primeiro e depois histologia. Mas tudo bem, todo mundo passou pelas matérias e tal. Até minha professora de histologia e biologia falou também que acha que precisaria biologia ser primeiro, mas que essa era a nova organização da faculdade e a gente estava testando. E de matérias secundárias foi comunicação médico-paciente, depois foi atenção primária à saúde, que é uma matéria que tem aulas práticas, a gente aprende a intubar, a gente aprende a fazer um RCP, que é quando uma pessoa tem uma parada cardiorrespiratória. É uma matéria bem interessante, que dá um gostinho mais da prática, porque você tem esses momentos de poder colocar a mão na massa. Porque os primeiros anos das faculdades aqui na Argentina tem a característica de ser muito teórica. Ter muita informação, muito conteúdo para você estar
o mais preparado possível para as horas práticas. Depois, rapidamente, você tem uma outra matéria de comunicação também, só que ela é bem curtinha, bem rápida. Você estuda assim um quadrimestre, na metade do quadrimestre você faz ela e na outra metade você vai fazer inglês médico. Então, mais uma matéria secundária é o inglês. E a universidade te dá uma escolha de não fazer essa matéria se você quiser fazer uma prova. Igual eles têm a prova de espanhol, você pode fazer uma prova de inglês para validar ali para a universidade que você sabe falar o inglês suficiente, que não precisa cursar a matéria. Então, isso é legal. Uma coisinha assim que eu achei que deixou um pouco a desejar é que nessas matérias histológicas e de biologia, de genética, embriologia, não teve basicamente nada de prática. Porque a Barceló, por exemplo, porque o meu namorado Renan faz faculdade lá, eles tinham toda a aula de histologia, né, na universidade, porque essa faculdade mescla o presencial com o online, aulas teóricas você tem online e aulas práticas você vai para a faculdade, eu ia falar escola, e você vai lá, vai ter aula com o professor, enfim, é uma organização diferente. Eu posso fazer um outro vídeo comunicando para vocês, explicando como funciona. No caso, toda vez que ele via uma matéria, ele mexia com uma prática de pegar as estruturas, olhar no microscópio. Isso não aconteceu direito na minha faculdade. Assim, no comecinho do ano, a gente teve algumas coisas para olhar no microscópio, mas foi assim, uma aula, não, foram 2 aulas que a gente fez isso, depois nunca mais. Depois só com imagens do computador. Tem um site muito bom chamado Stolidguider, eu acho que é assim que fala, vai estar o nome aqui, ó, pra vocês darem uma olhada. Tem umas imagens incríveis de histologia, sabe? As estruturas são sensacionais. Inclusive, essas foram imagens que caíram nas provas. Toda prova de histologia tinha uma imagem desse site. É uma forma bem legal de você estudar. Só que, assim, não teve aquela experiência de você ficar indo pro microscópio, olhar. Eu, pelo menos, gosto dessas coisas. Eu acho a parte histológica bem interessante e eu gostaria de ter tido mais experiências nesse ponto. Agora, sobre os métodos de avaliação da universidade. Primeiro, como é quadrimestral, você tem que fazer 2 simulados. E depois você vai fazer a prova final. Cada simulado, eu falo simulado porque não vale uma nota específica que vai fazer você passar de ano e que vai ficar no seu boletim. Na verdade, se chama parcial, que tem o propósito de você precisar aprovar para conseguir fazer a final, entendeu? Olha só o raciocínio. Você faz a primeira parcial, a segunda parcial, depois de aprovar elas, você está liberado para fazer a última prova, que é a mais importante. Se você não aprovar nessas 2 provas, você vai ter que fazer recuperatório. E aí, se você não aprovar no recuperatório, eles te dão uma chance de você fazer o recuperatório da matéria, que já não é mais da prova que você não tinha passado, mas sim de toda a matéria. Então, um exemplo, você fez a primeira prova, aprovou, fez a segunda e não aprovou. Beleza, você fez o recuperatório só dessa segunda prova. Só que se você não aprovar, você vai ter que fazer agora o recuperatório da primeira e da segunda prova, da matéria inteira. E isso pode virar uma bola de neve, gente, por um motivo. Eu vou tentar explicar pra vocês, só que assim, tentem prestar atenção cuidadosamente pra vocês não se perderem. Beleza, ficamos com o recuperatório de matéria, porque você aprovou na primeira, não aprovou na segunda e nem no recuperatório. E agora você tem o recuperatório de toda a matéria. Só que quando você aprova nisso, você depois tem que fazer outra prova para você ficar regular, entendeu? E depois da regularidade, você vai fazer a sua final. E como é um quadrimestre, é um período curto, bem curtinho, se você ficar de recuperatório, gente, você tem prova toda hora e vai virando uma bola de neve. Se você não aprova, é uma outra prova, e é outra prova, é outra prova, e depois você aprova e mais uma prova, entendeu? Toda hora você vai estar fazendo prova. E isso não é só das matérias troncárias que são as principais, são de todas. Então, se você perder o controle, no final você pode estar devendo umas 20 provas para fazer durante todo o ano. Se você não iniciar o ano muito bem e acumular provas, recuperatórios de matéria, e depois no outro quadrimestre também, você vai estar louco no final do ano. Então tentem cuidar do começo do seu ano bem, pra você não ter que ficar louco no final do ano, que é um período que você tá muito estressado, muito desgastado, com muita saudade da família, querendo férias. Então tente resolver sua vida
no momento certo, para não acumular nada no final e virar uma bola de neve que pode virar e é um caos. As avaliações, de acordo com cada matéria, ela pode ter uma fase ou duas. Em anatomia, são duas, porque você tem a parte teórica, que vai ser tanto discursiva, questões discursivas e de marcar X, e a professora corrige ali na hora para ver se você vai ser aprovado, porque aí você vai para a segunda parte, que é a oral. Na oral da minha faculdade funciona assim: você entra na sala de anatomia, vai estar as peças anatômicas da parte que você estudou, né? Se é locomotor, vai ser só as peças relacionadas a isso. E aí, antes de você começar a fazer a sua prova, vai ter alguns cartões em cima da mesa e você tem que puxar 3. Cada cartão vai estar falando sobre alguma coisa. E aí você vai ter que mostrar a estrutura na peça e responder as perguntas que a professora fizer sobre o assunto. Uma dúvida comum quando eu falo sobre essa parte oral é se você vai ter que fazer isso na frente das pessoas. Não é, gente. Quando as pessoas aprovam, a professora vai chamando nome por nome para entrar e fazer a prova. E a professora, ela é bem simpática, pelo menos a minha foi bem simpática. Se ela visse que você realmente sabia a matéria, ela tinha mais paciência e tal, te dava tempo para você pensar. Às vezes até perguntava, tem certeza? E dava até uma oportunidade de você consertar a sua resposta. Só que assim, nada de passar a mão na cabeça de ninguém, não. Ela só era paciente, entendeu? Se ela viu que você sabia, ela era paciente para esperar o seu tempo, para você conseguir responder. Porque tem professor que não tem paciência. Então entra, já faz perguntas, se você não souber, tchau. Tipo isso, mas não. Eu achei que os professores, eles são bem, assim, atenciosos. E quando vê que o aluno sabe que tem interesse, eles dão oportunidade. As outras matérias troncales que eu comentei com vocês, como histologia, embriologia, genética, elas são discursivas, não tem de marcar X. São só perguntas para você dissertar. E assim, a minha professora, principalmente, ela era bem exigente. Tipo, não adiantava você responder só como que você acha que é as coisas, né? Porque tem muita gente que tem um pensamento de, é discursivo, é só encher linguiça ali e tal. Não. Ela queria que você escrevia como estava no livro. Entendeu? Os termos, a construção do raciocínio, porque eu no começo respondia assim as perguntas de uma forma mais do que eu tava vendo mesmo, e ela não gostou. Ela queria que eu colocasse os termos iguais do livro, iguais como ela tinha falado na sala, né? Porque ela dá a aula de acordo com a bibliografia. Então, se eu usasse um termo para explicar que não estava no livro, que ela não tinha falado, ela achava ruim e descontava. Não que ela descontava ponto, eu só não conseguia tirar a maior nota, entendeu, da questão. Então você não tem só que explicar do jeito que você entendeu, você tem que explicar de acordo com a bibliografia da matéria. Isso é importante, porque tem professor que tem essas coisas e você tem que seguir o que o professor tá querendo, né? Porque ele que vai dar a nota na sua prova. A minha turma, como estava sendo teste, a professora também até testou algumas coisas novas com a gente, como a professora de anatomia testou fazer simulados. Toda semana a gente tinha uma lista de exercícios que a gente tinha um tempo no final da aula para poder resolver. Era uma lista de mais ou menos 20 questões e aí, tipo, nos 15 minutos finais da aula, ela dava um tempo pra gente conseguir resolver e depois ela passava o gabarito. Só para você ter uma noção, quanto você tiraria se fosse aquela ali a prova. Então, ela só dava uma ajuda, porque a prova final, ela não tem duas fases. A prova de anatomia na minha faculdade, ela é de marcar X. Então, assim, é um pouco contraditório, porque todo mundo achava, na minha faculdade, né, da minha turma no caso, que essas parciais eram um treinamento, né, pra você fazer a final. Mas, na verdade, não. Em anatomia, exclusivamente, as outras matérias não são assim. Não tem nada a ver, afinal, porque elas não são discursivas e não tem a parte prática. É tudo de marca X. E você tem 50 questões para serem respondidas em 1 hora. E a professora falou que ainda tá bom, porque a média certa seriam 60 questões para 1 hora. Então, a gente tem que se desdobrar para poder aprender a lidar com os métodos das parciais e, paralelamente, estar se preparando para a final, que é tipo o Enem, né? Que você tem muitas questões para serem resolvidas em pouco tempo e são todas de marca X. Uma coisa que eu achei legal é que a universidade, nas outras matérias principais de histologia, embriologia e genética, ela tem, dentro do site, assim, é um pouco bagunçado, mas quando você entende como ele funciona, você se encontra, eles dão listas de atividades de acordo com cada aula para você treinar discursiva.
Isso é bem legal porque a prova, ela é muito baseada nesses tipos de questões. Não são iguais, mas são de um raciocínio parecido. Então é muito importante você fazer essas atividades. Se falam de trabalhos práticos. Já em anatomia, eu vou até mostrar aqui pra vocês, a gente tinha atividades também para serem feitas, só que era de forma visual. Olha, tá vendo aqui? São imagens que a professora fornecia e aí você tinha que completar. E algumas dessas imagens estavam na prova. Então, tipo assim, igual essa estrutura aqui caiu na minha prova. Essa estrutura e essa. Aí tinha essa imagem aqui. Aí tinha um monte de setinha e você tinha que colocar os nomes. Aqui no caso, também o nome das veias e tal, você tinha que colocar os nomes. Então é muito legal você fazer bem feito esses trabalhos que a professora entrega na minha faculdade, porque são coisas que vão estar na prova e às vezes não é uma questão exatamente assim, a imagem pra você colocar uma setinha, mas é uma questão sobre essa imagem também. Isso acontece muito nas provas da minha professora. E olha, eu fiz esses trabalhos práticos bem organizadinho, fiz cartões de revisão também para as provas orais, porque você tem que falar, igual na prova oral, sobre a estrutura, igual se eu tirar pulmão esquerdo ou pulmão direito. Você vai ter que falar sobre todos esses nomes dessas estruturas, os lados, as caras. Então, a professora vai perguntar isso e vai querer que você fale. Esses trabalhos aqui são super importantes, tanto para a primeira e para a segunda fase dessas provas. Vocês estão vendo como eu estou sendo bem detalhista, porque realmente essa é a intenção do vídeo. Agora eu vou falar com vocês sobre outras coisas da universidade, tipo relação professor e aluno, como que é a estrutura da universidade, como que é também a organização da faculdade, a administração, que são pontos importantes. O primeiro ponto é que eu acho que os professores são muito bons em relação à paciência, quando eles veem que o aluno ele quer, sabe, eles realmente vão atrás. Os meus professores sempre estavam me perguntando como que eu estava indo na matéria e tal, porque eu me embolei no primeiro quadrimestre por causa do curso de ingresso, e eles viram isso e me deram dicas para eu tentar me organizar melhor. Então eu senti tipo um cuidado muito grande de perguntar pra mim, sabe? De querer saber como que eu tava, como que eu tava achando a cursada. E eu achei isso um amorzinho. A minha professora até me ajudou, me passando mais atividades pra fazer. Me falou pra poder, no final das aulas, sentar e conversar com ela, tirar dúvidas se eu quisesse. Eu fiz isso várias vezes. Então, se você demonstra a experiência que eu tive, né? Eu tô falando tudo à base da minha experiência. Se você demonstrar pro professor que você tá, sabe, interessado, que você tá tendo dificuldade, mas que você tá interessado em aprender, em evoluir, cara, eles vão te dar muito suporte. Porque como é uma universidade que não tem uma quantidade de aluno muito grande, o professor consegue dar mais atenção pra você. As turmas não são enormes, não tem uma quantidade de aluno enorme, então você acaba tendo um cuidado maior da relação do aluno e professor. E assim, esses foram os professores que eu peguei, né? Porque são vários professores, eu não sei como são os outros, eu ouvi coisas assim meio ruins de alguns professores e tal, ali e aqui, mas de acordo com a minha experiência foi ok. A estrutura da universidade não é como a gente é acostumado no Brasil, porque eu sei que muitas faculdades no Brasil têm um campus, tem a própria biblioteca ali dentro da faculdade, tem a área de alimentação e tal. As universidades aqui são muito um prédio. Então, não são todas que vão ter uma super estrutura, um espaço legal para você fazer várias coisas. Eu até acho que a UAI tem uma estrutura bem legal. E são 2 prédios. O primeiro é o prédio de aulas e o outro é o prédio do hospital, onde eu falei com vocês que tem um hospital treinamento. O prédio das aulas, ele tem vários andares e ele é dividido para várias áreas dos anos e tal. O primeiro, segundo, terceiro, até o último ano da universidade. Só que eu senti uma falta de uma biblioteca ali na estrutura. A biblioteca da universidade não tá ali no prédio, ele tá várias quadras depois da universidade. Então ficava um pouco assim ruim, questão de logística ir lá estudar. E a UAI, ela fornece uma tutora. Eu não sei se é para cada ano ou para cada turma. Mas assim, ela tem a função de dar apoio psicológico e também sobre a organização da universidade. Então, tipo assim, se você tá tendo dificuldade para aprender uma matéria, se você conversar com ela, ela pode te dar dicas de estudo, dicas de organização, planos de estudo. Ela faz essas coisas, já ajudou já muita gente na minha turma e eu também já conversei muito com ela. Dá apoio psicológico, você pode até marcar consulta com ela, tudo de graça, é oferecido pela faculdade. Então, se você souber usar bem a tutora, é legal, porque ela é super atenciosa, paciente, tá ali disposto realmente a ajudar. E você pode até tirar dúvidas administrativas com ela. Agora, sobre a administração mesmo da universidade, eu achei, assim, bem bacana em relação às minhas outras experiências com faculdades.
Eles são rápidos para responder, eles têm WhatsApp, tem e-mail, Instagram e eles respondem muito bem em todos os meios. Agora, pessoalmente também, eles são bem atenciosos, eu nunca tive nenhum problema com documento e tal. Sempre que tinha algum problema, eles me avisavam rápido, eu conseguia resolver rápido. Porque, gente, aqui eu acredito que não é só na Argentina, mas muitas faculdades em geral têm problema com a administração. Principalmente quando você está vindo de uma outra faculdade, é uma transferência. Pode virar uma bagunça. Até onde eu sei, as pessoas que passaram por essa transferência e tal tiveram ótimas experiências com a organização da administração da Universidade UAI. Beleza, falei sobre tudo que eu tinha que falar, falei, dei muita dica, expliquei muita coisa. Agora eu vou falar sobre o quê? Valores, que é um ponto que eu sei que muita gente quer saber sobre a UAI. E olha, eu vou ser sincera com vocês, a UAI é um caos em relação a isso. Cada pessoa pode pagar um valor totalmente diferente na UAI. Não é um valor fixo, igual a Barceló. Todos os alunos vão estar pagando um valor, sempre, e a atualização acontece, todo mundo está pagando esse valor. Já na UAI, gente, é totalmente diferente. Em 2022, eu fui a aluna que mais pagava caro na minha mensalidade. Ninguém pagava um valor maior do que o meu. Pelo que eu entendi, o critério sobre a mensalidade é sobre o seu tempo de inscrição na universidade. Eles não falaram isso comigo, não tem ninguém que vai falar sobre mensalidade desse jeito pra vocês, porque é uma coisa assim bem sigilosa, sabe? Eles não ficam comentando muito sobre valor de mensalidade com os alunos, é uma luta pra você conseguir bolsa. Você só consegue bolsa na UAI na hora que você vai se inscrever. Se você não conseguir uma bolsa naquele momento, você não vai conseguir em outro. Eles são extremamente chatos pra isso. Então tudo que eu tô comentando com vocês são coisas que eu observei mesmo, tá? Tá tudo dentro do meu achismo e com as experiências das pessoas que eu conheci e as que eu tive também. Eu acredito que a mensalidade anualmente tem um padrão em cima do dólar, porque aqui muitas coisas são dolarizadas. E de acordo com o aumento da inflação na Argentina, vai tendo vários reajustes durante o ano. Só que aí, o que acontece? Quando você se inscreve mais cedo, você vai ter mais vezes para conseguir pagar essa mensalidade. Então, o valor que você vai pagar é menor. Foi isso que eu observei. E se você se inscrever mais em cima da cursada, as vezes que você vai ter para pagar esse valor anual são menores e por isso que a mensalidade fica maior. E quando você se inscreve, você pode ter a chance de pegar uma cota de bolsa. E de acordo com que essas bolsas vão acabando, você não tem mais. Então não é tipo bolsa por mérito, não é bolsa por oportunidade financeira, se você ganha mais, se você ganha menos. Não é. É só por quantidade. Tipo, eles têm uma meta de tantas pessoas para uma bolsa de 20%. Bateu? Pronto, agora é só de 10%. Ou é só de 7%. Ano passado a minha bolsa foi de 7%, gente. Eu chorei pro cara falando assim, nossa, me dá uma bolsa de pelo menos 10%. Ele, não posso. Se você puder, já se inscreve, tipo, em novembro. Já se inscreve talvez agora, se você puder, não sei, para o próximo ano, porque não tem como você entrar no meio do ano, né? Então, quanto mais cedo você puder se inscrever, menor vai ser o valor da sua mensalidade e a chance de você conseguir uma bolsa, ela é maior. Recentemente, quando eu dei uma olhada na mensalidade, tá saindo por 86 mil pesos, que hoje tá saindo pela cotação atual uns R$ 1.250. Só que anualmente tem 4 reajustes. E nem sempre vai indo de acordo com a inflação. Então a mensalidade tem uma tendência de aumentar mais ou menos uns 200 a 300 reais até o final do ano, que foi o que aconteceu comigo. Eu comecei pagando em 2023 R$ 1.300 e terminei a mensalidade em R$ 1.600. Só que aí aconteceu várias coisas e eu acabei conseguindo uma bolsa, graças a Deus, gente, porque R$ 1.600 eu não podia pagar. Eu ia acabar tendo que sair da faculdade, mas deu tudo certo, amém. Enfim, só que além de você pagar a mensalidade, você tem que pagar a taxa de inscrição. E ela é o valor da mensalidade. Então, você paga 85 mil pesos, R$ 1.250 de acordo com hoje, para inscrever na universidade e depois o valor da mensalidade do mês que você está entrando. Então, é uma pancada de dinheiro assim logo em cima. Depois, você tem que pagar o curso de ingresso, que é em torno de 19 mil e poucos pesos, dá mais ou menos uns 20 mil pesos, que de acordo com a cotação de hoje é uns 285 reais. Eu tive que parar aqui só para dar uma olhadinha. Se você precisar fazer a prova de espanhol, é em torno de 140 reais que você tem que pagar também. E aí, gente, é assim, faculdade particular tem muito disso, né? Se você reprova numa matéria, se você não passa no recuperatório, você tem que pagar por ela.
entendeu? Igual, se você fez o primeiro recuperatório, não passou, e aí você fez o recuperatório de matéria, não passou, você tem outra oportunidade de fazer o recuperatório de matéria, só que você tem que pagar por ele. E não é barato, tá? Tá em torno de R$100 e poucos também. Eu sei que se a gente comparar em relação ao Brasil e quanto que é cara a mensalidade de medicina lá no Brasil, tá ótimo o preço. Só que em relação às outras faculdades aqui de Buenos Aires, a UAI é um pouquinho cara. Tem outras mais caras ainda, tá? Tem universidades que você vai pagar 1.800, 2.000, 2.500, 3.000 reais. Essa ainda tá... Eu acredito que ela não tá nem cara, mas também não é a mais barata. Então ela é ali acessível, tá na média para o que ela oferece, né? Que é menos alunos, mais contato com o professor, uma estrutura também bem legal, uma organização quadrimestral. Então, colocando assim na ponta do lápis, eu acho que vale super a pena estudar na UAI. Se você conseguir se inscrever antes para tentar pegar uma bolsa, vale muito a pena, porque isso influencia super na sua mensalidade. E eles dão uma possibilidade de você pagar toda a mensalidade do ano. E eu sei que é muito dinheiro, só que se você colocar na ponta do lápis, eu até conversei com minha mãe, a gente pensou sobre isso, que talvez no próximo ano fazer isso, se você conseguir se organizar para pagar toda a mensalidade do ano logo no começo, você vai economizar muito, porque você não vai pegar esses aumentos. Então, com a inscrição mais cedo, com uma bolsa e pagando talvez todo o valor da faculdade, pode sair assim mais dentro do seu bolso, porque se você pegar e dividir assim por 12 para ver quanto sairia por mês, talvez esteja sendo mais favorável para você. Bem, meu povo, então é isso. Eu espero muito que esse vídeo cheio de informações, muitos detalhes, possa ter ajudado você aí que assistiu tudo. Provavelmente, se você chegou até aqui, é porque você tem um interesse genuíno em saber como que essa universidade é. Talvez você está ponderando para mudar de faculdade, ou também está buscando encontrar qual é a faculdade que você quer estudar na Argentina. E eu espero que eu possa ter atendido e tirado todas as suas dúvidas. Então deixa o seu like se você gostou, se esse conteúdo foi ótimo e foi positivo para você, beleza? Eu espero também seu comentário aqui como um feedback para me dizer o que você achou, para que novos episódios do Pod Jazz possam estar aqui de volta no canal. Um grande beijo para vocês e eu espero te encontrar no próximo conteúdo desse canal. Tchau, meu povo!